Gostaria de abrir a palavra de Deus esta noite lá em Gênesis 45, Gênesis capítulo 45. Queria que você me acompanhasse, por favor. Se você não está com a sua Bíblia, você pode nos acompanhar na projeção. Gênesis 45, versículo 1, que diz: Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Vamos ler todos juntos essa passagem? Assim diz a mensagem, a palavra: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ler novamente? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua santa palavra. E peço a Deus, edifica a tua igreja por meio dela. Faça dessa igreja, Pai, uma igreja que se transborde na tua presença. Uma igreja que vive a tua palavra. Uma igreja que seja transformada pelo poder da tua palavra.
e que possa, Pai, cumprir o teu propósito todos os dias até a sua volta. Que essa palavra venha gerar vida em nós. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Um caminho sobremodo excelente. Tem sido, um tema que nós estamos estudando alguns domingos pela manhã, onde nós falamos do amor. Esse amor que o apóstolo Paulo estava indicando para a igreja de Coríntios a viver. A igreja de Corinto, como penso eu que todos sabem, que era uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja que tinha um bom pregador, tinha uma boa palavra, tinha bons obreiros, uma igreja cheia, uma igreja grande, bons cantores, mestres, profetas. Tinham vários dons ali. Pessoas que estavam servindo, mas faltava uma coisa que era esse amor que Paulo está falando. Esse amor que deve reger a igreja do Senhor. Por quê? Porque Paulo entendia que Deus é amor. Tudo que Jesus fez foi por amor. E esse amor que Cristo se manifestou através de seus discípulos, indo àquela cruz, direcionou a seus discípulos a aplicar esse amor uns para com os outros. E é exatamente o que Paulo estava dizendo, irmãos. Ele estava dizendo para essa igreja local, que essa igreja ela deveria amar. Que sim, muito bacana, uma igreja que tinha vários dons, mas aqueles dons sem amor não valeria de nada. Não estava glorificando a Deus. Não estava simbolizando a cruz de Cristo. Não estava fazendo de Cristo o centro desta igreja local. E Paulo direciona, falando, olha, vocês precisam viver um amor. Portanto, igreja, nós fomos tocados, direcionados pelo Espírito Santo a falarmos desse tema que tem sido bastante, tem sido bom, tem sido constrangedor, porque a gente olha para a palavra, a gente estuda a palavra, fala da palavra, e aquele pontinho, aquele toque do Espírito Santo chega até nós, e a gente fala, nossa. E eu acho maravilhoso que o Evangelho é isso. A gente lê a palavra, a gente estuda a palavra para sermos transformados. Embora, para sermos transformados, nós precisamos conhecer. Mas não vale nada, irmão, a gente conhecer e não praticar. E é exatamente o que Paulo estava direcionando para esta igreja. Olha, vocês têm dons. Então as pessoas estavam se aperfeiçoando em dons. Poxa, estava fazendo tudo certo. Dentro da concepção deles, do raciocínio deles. Mas aí Paulo ele coloca aquela agulha, aquela faca de dois gumes para penetrar dentro do coração do ser humano e dar aquele toque do Evangelho dizendo, vocês precisam amar. Então, queridos, nós começamos a falar a respeito do amor. E Paulo ele fala o que é o amor. Nós estudamos que o amor é paciente, o amor é benigno. Nós falamos o que não é o amor também, através dos cultos pela manhã. Vocês que não têm participado dos cultos pela manhã, eu quero convidá-los. A gente enfatiza um pouco mais a respeito desses assuntos. E Paulo, no versículo 7, ele está falando aqui o que o amor faz. Então, nós estudamos o que é o amor, o que não é o amor. E Paulo, no versículo 7, ele diz aqui o que o amor faz. O que nós devemos fazer? Aquele que ama deve fazer isso.
Paulo está dizendo aqui nada mais, nada menos de que quem ama, dentro da palavra, dentro do evangelho, jamais desiste. Nunca perde a esperança. E é sempre marcado pela esperança e permanece firme. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu li essa história de José aqui, irmãos, é porque José demonstra esse amor. Eu primeiro quis ler esse texto de José aqui, porque esse José aqui, bem no início da história, né, bíblica, onde ele viveu muitos anos antes de Paulo, ele demonstra esse amor que Paulo está falando para a igreja de Corinto. E José, ele lançou esse amor na sua prática de vida. Eu creio que nós podemos aprender muito na vida de José. Nós podemos ver esse amor evidenciado na vida de José, que foi um amor que abre mão de um direito que tem em favor dos outros. José abriu mão de um direito que ele tinha em favor dos outros. A ética cristã, meus irmãos, é uma coisa que nós precisamos saber. Não é regida simplesmente pelo conhecimento, mas sobretudo pelo amor. E devemos entender também que esse amor não é um atributo natural. Não é coisa natural. Mas é um sinal de uma vida com Deus. Uma pessoa sendo guiada por Deus. Uma pessoa que deixou Cristo nascer dentro dele. Aquela parte onde Cristo rege os seus sentimentos e as suas práticas. É por isso que a igreja ela foi chamada para se permitir Cristo nascer dentro de um coração. Entendemos que esse amor, para ser vivido, para ser praticado, é uma obra do Espírito Santo no coração e na mente de um ser humano. Porque aqueles, irmãos, precisamos entender que aqueles que andam de acordo com as suas emoções, elas vão se vingar. Mas aquele que anda com Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que tem a semente de Cristo e faz essa semente germinar, crescer, brotar e gerar fruto, ela vai andar sempre em mansidão. Ela vai exercer sempre esse amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa era a marca de José. E a igreja de Jesus foi chamada para carregar essa marca. A cruz de Cristo é isso, irmãos. Por isso que nós entendemos que José tipifica Cristo. Nós podemos ver também na vida de José um amor que tudo crê. Você crer naquilo que recebeu da parte de Deus. Ou seja, era uma convicção que ele tinha em Deus. Ele cria aquilo que ele recebeu em Deus. E ele tinha que praticar aquilo que ele recebeu de Deus. Ou seja, a sua mensagem. E aquele que tem Cristo recebe da parte de Deus a verdade. E não abre mão desta verdade. Ainda que essa verdade faça você sofrer. É o caso do perdão, irmão. É o caso do perdão. É difícil perdoar. Não é fácil, não. Muitos sofrem, muitos recebem muitos danos. Existem pessoas que carregam a vida inteira marcas de dores, de abusos, abandonos, de situações caóticas. E isso interfere no seu sentimento.
Isso interfere no seu psicológico. Isso interfere na sua pessoa. Mas quando você entende que você deve fazer aquilo que você conhece da parte de Deus e pratica, isso traz uma cura. Isso traz uma força. Isso regenera tanto uma pessoa, que faz essa pessoa sobrepujar naquilo que ela recebeu no passado e vai levar para o seu futuro. Quando ela tem esse encontro, quando ela carrega essa marca de Cristo no seu coração. E é por isso que a igreja, irmãos, precisa falar desse amor, precisa ensinar esse amor, precisa vivenciar esse amor. Por quê? Para que as pessoas possam ser curadas. E é só da parte de Deus que vem essa cura. É através da palavra. A igreja que vive esse amor, ela é regida por esse amor. E ela está sempre disposta a levar em conta as circunstâncias e ver nos outros o melhor. É por isso que nós estamos aqui, nós não podemos julgar ninguém, condenar ninguém. Nós estamos aqui apenas para amar uns aos outros. Foi o que Deus mandou a gente fazer. É o que a Bíblia orienta a igreja a fazer. A igreja foi chamada para mostrar esse amor, para que essas pessoas possam receber desse amor e vivenciar um evangelho verdadeiro. Eu queria fazer uma prospecção bem rápida da vida de José. Eu acho que todos conhecem essa história. Aqueles que não conhecem, eu queria que vocês depois dessem uma lida. É uma história extraordinária. Mas José, um relato bem rápido. Ele foi invejado. Ele foi traído. Vendido. Ou seja, sofreu o pão que o diabo amassou, irmão. Aquilo ali, com a boca ali sofreu. Ali sofreu, meu irmão. Eu acho que ninguém foi jogado no buraco como ele. Então a gente não entende. Mas o que é maravilhoso na vida de José, depois de toda essa situação que ele sofreu, passou muitos anos, alguns anos, ele se tornou um homem forte, né? Se nós olharmos para a vida de José, ele se tornou um empreendedor, que poderia fazer palestras aqui, né? Ele se tornou um empreendedor próspero e não usou essa conquista para vingar de ninguém. Muito pelo contrário. Ele usou a sua prosperidade, a sua bênção para abençoar. E a Bíblia fala que ele não só apenas abençoou aqueles que estavam ali no palácio, mas todo um Egito e também os seus familiares. A quem o traiu, a quem o machucou. O que eu acho interessante que José, ele pegou aquilo que foi ruim e se tornou algo bom, cara. Rapaz, isso é maravilhoso. Seria tão bom, sabe aquela situação que você carrega lá na sua infância, que te machucou tanto. Acho que muitos têm as suas marcas. Você levar aquilo para o lado bom. Aquela dor que você sofreu lá atrás, você vai abençoar o seu próximo. Foi isso que foi a marca do coração de José. José usou seus talentos para abençoar vidas. Mas não para destruir essas vidas. Inclusive, aqueles que o traíram foram alvo do seu amor, do seu cuidado. Eu olho para José, ele tinha o desejo de abençoar e não vingar. Eu acho lindo em José que a prosperidade, quando ele chegou na sua vida, ele queria repartir com os outros.
Ele poderia muito bem dizer assim, poxa, eu sofri tanto, mano. Eu passei tanta fome, cara, mas tanta fome. Eu passei tanta necessidade. Vocês não sabem o quanto eu trabalhei, o quanto eu sofri para me conquistar hoje o que eu tenho. Você ouviu isso já de alguém? Você ouviu isso já, irmão? Aí essa pessoa de repente só guarda para ela. Só para ela, só pensa nela. Tão somente nela. José foi diferente. José, ele usou a sua bênção. Aquilo que ele recebeu, ele distribuiu. Esse é o amor evidenciado na vida desse homem. E que precisa ser evidenciado na igreja. A igreja foi chamada para amar uns aos outros. É esse amor que nós estamos falando, irmãos. Aquilo que foi de dor para você. Você pegou essa dor e quis abençoar. Através dessa dor você quis ser um abençoador. Não uma pessoa que restringe aquilo que você sofreu. Você foi curado e guardou só para si. Esses que fazem isso são movidos por sentimento. Mas José era movido por um Deus que se movia no seu interior. Um Deus que não pensa só nele mesmo, mas ele pensa em distribuir toda a sua bênção em favor dos outros. Ah, irmãos, José tinha um amor tremendo no seu coração. A igreja foi chamada para amar. Por isso, irmãos, eu tenho uma convicção própria, minha. A única resposta para essa humanidade é a igreja do Senhor. O problema é que a igreja do Senhor, ela precisa entrar nessa maturidade. Ou seja, na igreja do Senhor não cabe pessoas egoístas. Pessoas que pensam só em si, nas suas conquistas, nos seus objetivos e nos seus projetos. Isso não é errado, mas a vida não se baseia nisso. A vida cristã, ela se baseia em abençoar uns aos outros. Acho lindo quando José, nesse capítulo 45, no versículo 4, ele diz o seguinte: disse José a seus irmãos, agora, chegai-vos a mim. Gente, que coisa linda. Chegai-vos a mim. Quando José chamou esses homens, esses seus irmãos, ele pavimentou para eles o caminho da graça, do perdão e da restauração, queridos. Olha o que estava no coração desse homem. No coração de José não existia rancor, não existia ressentimento, mas existia amor. Irmão, aquelas pessoas que carregam ressentimento, dor, elas são presas, aprisionadas. E essa questão, essa questão dentro dessa pessoa, isso causa dentro dela algo tão terrível, em que, além dela não abençoar ninguém, ela morre. E Deus não se manifesta. Deus não age, Deus não move, porque o coração dela vai estar fechado. E a igreja, que somos nós, fomos chamados para viver esse amor que é transbordante. Podemos ver em José um amor que tudo espera. Esse tudo espera aqui, queridos, é um olhar prospectivo. Aquele que olha lá na frente. Aquela pessoa que tem aquela
Eu admiro aquelas pessoas que, principalmente quem é empresário, que já olha lá na frente, 5 anos depois, 3 anos depois. E tem aquela visão de águia. Admira essa pessoa. É bacana isso. Um líder, quando ele sente, ele vê aquela coisa e ele espera. Ele é cauteloso. Ele vai trabalhando sem perder o seu equilíbrio, né? Não age pela emoção. E no tempo certo, a coisa vai. E ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe onde ele vai chegar. As pessoas tentam até induzir a ele fazer coisas erradas. Mas ele não vai. Ele é focado. Porque ele sabe onde ele vai chegar. Eu admiro esse tipo de gente. E foi exatamente o que José fez. José, ele não foi movido pelos seus sentimentos, irmãos. Não foi. A partir do momento que se José tivesse com essa mágoa, com essa dor tão forte no coração dele, a partir do momento que ele recebesse essa bênção que ele recebeu, o que ele iria fazer? Vingar. Mas ele não, ele esperou. Sabe por que ele esperou? Sabe por que ele foi prudente? Você sabe por que ele conseguiu lá na frente? Porque ele entendia a graça de Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha um coração voltado para Deus. E ele contava com essa graça de Deus sobre a vida dele e sobre toda a sua casa. José foi aquela pessoa que recusou em tomar o fracasso como o final da sua vida. Mas era um homem que sempre caminhou buscando a vitória. Porque ele contava sempre com a graça de Deus. Nós precisamos entender como cristãos, irmãos, no olhar espiritual, que não existe nenhuma tragédia que a graça de Deus pode intervir e mudar a situação. A graça de Deus, ela muda tudo. Ela transforma toda e qualquer situação. Mesmo num cenário de dor, um cenário de morte. Mas quando a graça de Deus vem, o estágio da morte se torna vida. E foi exatamente o que aconteceu na história de toda a família de José. José esperou, foi prudente, teve paciência. E por ele esperar, ele exerceu esse amor, que nem ele sabia que tinha dentro dele. Eu vejo que esses anos que José passou na sua vida, ele foi tratado, ele foi esmiuçado por dentro, para que o amor, a graça de Deus chegasse dentro de si e transformasse o coração de ódio por um coração cheio de amor. Vamos ler o versículo 5, 45, versículo 5, que ele diz, isso José dizendo para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Para você entender a respeito deste versículo, irmãos, os irmãos de José, eles estavam com pesar no coração. Eles estavam com a consciência pesada no coração deles a respeito do que eles fizeram com José. Mas José, cheio de amor, em vez de condená-lo e perguntar, por que você fez isso? Ele quis aliviar a dor de seus irmãos. Uma pessoa ferida, curando
aqueles que feriram ele. Esse é o amor. A espera, meus irmãos, essa espera faz uma pessoa mudar, ser transformada. Vamos ler até no versículo 9, que diz: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Meus irmãos, está vendo? As pessoas queriam matar, os seus irmãos queriam matar José. E José foi canal de vida para eles. É esse que é o amor que tudo espera. Que espera. Que age no momento certo. Se ele tivesse agido antes, talvez ele não faria aquilo que deveria ser certo. Mas esse caminhar, ele foi tratado por Deus. E glorificou o nome de Deus, irmãos. Foi bênção. Foi bênção. E partindo para o fim, podemos ver na vida de José um amor que tudo suporta. Hoje as pessoas não estão suportando muita coisa não, né, irmão? Já reparou? Hoje qualquer coisinha a pessoa sai do prumo, chuta o balde e se esbalda. Ah, meu amigo. Hoje a paciência das pessoas tem sido pequena. As pessoas hoje não suportam mais as pessoas. Hoje qualquer um está brigando por qualquer coisa, por pequenas coisas. Se separando, se divorciando, criando inimizades por poucas coisas. Por quê? Eis a pergunta. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto, e que nós podemos ver na vida de José, um amor que tudo suporta, esse elemento traz a ideia de constância. Ou seja, José foi aquele homem forte. Ele manteve a sua constância todos os dias. José suportou a si mesmo. Gente, José foi o homem de dores no corpo, dores na alma. Por ter sido abandonado, traído, esquecido. Mas ele suportou tudo. Para exercer esse amor que é a apologética final. Que é o Evangelho do Senhor. Se nós olharmos para José, o que Paulo está dizendo para a igreja. Esse amor é como se fosse um soldado que no calor da batalha, naquele momento mais difícil da batalha, ele não fraqueja, mas continua vigorosamente na peleja, não desiste. Ele vai. Ele vai. Queridos, para viver esse amor que Paulo está direcionando para a igreja, não se vive de qualquer jeito. É só em Deus. Eu vejo José, irmãos. Ele suportou tudo isso, porque ele buscou a Deus. A sua vida era atribuída a Deus. Todas as circunstâncias da vida dele, onde ele obteve a vitória, ele tributou a sua vitória em Deus, na pessoa de Deus, que estava sobre a vida dele. Se nós observarmos, quando ele fugiu do adultério, e ele fugiu desse adultério,
E ele fugiu desse adultério porque ele entendia que seria pecado contra Deus. Está vendo Deus na vida dele? Ele interpreta sonhos do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, dizendo, porventura, não pertence a Deus a interpretações? Está vendo? Ele dava glória somente a Deus. Ele interpreta os sonhos de Faraó dizendo, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José, quando viu Faraó, fez a seguinte declaração, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Então José, irmãos, todos os seus atributos, todas as coisas boas que ele conquistou, ele atribuiu a Deus. Ao explicar pela última vez a seus irmãos a providência divina em sua vida, disse-lhes, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José atribuía tudo a Deus. Se ele atribuía tudo a Deus, é porque ele tinha uma vida com Deus. E por ele ter essa vida com Deus, ele manifestou o amor de Deus que estava sobre ele em favor do próximo. E quem é o próximo? Quem foi o próximo? Ele teve que exercer. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo suporta. É esse amor, queridos, em nome de Jesus, que a igreja foi chamada a exercer. Nós temos que tirar do nosso coração, do nosso entendimento, que o amor de um cristão não é movido por sentimento. Coloca o versículo 7, por favor, de Coríntios. Nós temos que limpar de nós essa consciência do que é o amor, queridos. A igreja ela foi chamada para viver esse amor que glorifica a Deus. Nós somos a luz do mundo. Nós lemos aqui hoje, bem-aventurados, as bem-aventuranças. A Bíblia fala, bem-aventurados os mansos, porque eles, bem-aventurados os mansos, porque herdarão. É isso, irmãos. A igreja é a resposta para esse mundo caído. A igreja somos nós. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A igreja foi chamada para glorificar a Deus. A igreja de Corinto, naquele tempo, eles foram orientados por Paulo a dizer, gente, vocês são uma bênção. Vocês têm cheios de dons, mas não têm glorificado a Deus porque vocês não têm amor. Ah, queridos. Se nós exercêssemos esse amor, não havia divisões dentro dos lares. Não havia divisão na sociedade, na política. No esporte. Não haveria. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar então? Vamos ficar de pé?
Eu queria que nós, esta noite, nos deleitarmos, que nós venhamos a nos deleitar na presença do Senhor e pedir algo simples e profundo ao mesmo tempo. Coloque em mim um coração novo. Dai-me, ó Deus, um coração cheio de amor. Dai-me, ó Deus, um coração cheio de amor. Dá-me um coração. Livra-me, ó Deus, de mim mesmo. E mude a minha forma de pensar, mude a minha forma de agir. Mas que eu possa glorificar o teu nome todos os dias, até a tua volta. Meus irmãos, vamos ser inseridos esta noite na parábola dos talentos. José exerceu bem isso aí. Ele usou os talentos dele para abençoar as pessoas que feriram eles. Que feriram ele. Cara, que bacana isso. Eu estava olhando para Josué, eu falei, cara, esse cara foi uma bênção. Eu vejo José, eu vejo a cruz de Cristo. Nós estamos aqui na ceia. Eu fico vendo aqui. Ah, irmão. Tudo é amor. Tudo se baseia no amor. E nós fomos orientados, direcionados pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos viver esse amor, irmãos. E esse amor precisa começar aqui dentro. No nosso meio, no nosso interior, no nosso coração. Para depois esse negócio sair lá para fora. E a gente transmitir esse amor que é adquirido aqui dentro. Né? Então converse com Deus nesse momento. Se essa palavra falou no seu coração, se essa palavra falou na sua mente, no seu intelecto, né? Se você aceitou essa palavra, essa mensagem de Deus para a sua vida, você fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, nós estamos diante da tua palavra, diante do Evangelho do Senhor. O que eu peço aqui esta noite, Senhor, faça dessa igreja uma igreja que busque uma vida intensa com o Senhor. Essa vida, Senhor, que nos faz transbordar, nos faz florescer. E faz de nós pessoas que glorificam o teu nome. Através, ó Pai, da tua palavra. Que teu Espírito Santo venha soprar um sopro de vida aqui esta noite. E fazer, Pai, transformar corações que glorifiquem o teu nome, Senhor. Eu peço que o teu Espírito Santo reina nesse lugar, nesse momento. E leva, Pai, a tua igreja a se arrepender dos seus maus caminhos. Deixar de olhar apenas para si. Se submeter ao senhorio do Senhor. E viver para a tua glória, Senhor. Eu peço que a boa mão do Senhor esteja em cada vida aqui. E que o Senhor esteja transformando, Pai, naquilo que nós precisamos ser transformados. Portanto, ó Deus, é o teu povo que está aqui diante de ti. E que está clamando por ti. Faça uma obra, Pai. Assim como o Senhor fez uma obra na vida de seus discípulos. Depois da tua ressurreição, todos eles glorificaram o teu nome com as suas vidas, nas atitudes, nas palavras,
a todo tempo. É assim que eu oro, Pai, entregando a vida de cada um aqui em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.